Olá, seja bem-vindo ao Café com Livros. O livro da vez é Lady Susan e Outras Histórias, da Jane Austen. Jane Austen é uma romancista inglesa que transita entre o romantismo e o realismo. Ela nasceu em 16 de dezembro de 1775 e morreu em 18 de julho de 1817 devido ao lúpus. Ela dedicou sua vida aos livros, nunca tendo se casado. A mais conhecida e amada de suas obras é Orgulho e Preconceito, e eu particularmente considero esse livro a iniciação a Jane Austen. Você lê esse livro e fica fissurado em qualquer obra da Jane Austen. É o começo de um vício. Jane Austen publicou 6 livros, sendo eles Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade, Mansfield Park, Emma, Abadia de Northanger e Persuasão. Li todos, amo todos, acredito que exista tanto filme quanto minissérie da BBC para todos eles. Eu sei que Orgulho e Preconceito tem tanto o filme de 2005 quanto a minissérie. E também tem filmes baseados nesse livro, então dá pra devorar essa história de todas as formas possíveis. Inclusive eu tenho uma versão dele em HQ também. Ele tá aqui? Tcharam! Tá aqui. Mas vamos falar de Lady Susan e outras histórias, porque se a gente começar a falar de Orgulho e Preconceito, esse vídeo vai ter 1 hora. Lady Susan e Outras Histórias é um livro que junta, faz um compilado de várias histórias inacabadas da nossa querida Jane Austen, sendo grande parte delas escrita ainda na juventude e adolescência. E dá mesmo para perceber, principalmente nas primeiras histórias, que ali falta algo que nós amamos nos livros da Jane Austen. São histórias onde ela ainda estava encontrando seu estilo, e que, por ser ainda muito jovem, beirava os absurdos e delírios de uma adolescente. Tem hora que você até ri das histórias, porque não é possível que aquilo ali está acontecendo. São casos absurdos, onde um conjunto de desmaios leva à morte, ou até mesmo um aglomerado de acontecimentos impossíveis e extremamente dramáticos são responsáveis por dar uma conclusão ou encaminhar a história. Claro que nisso a gente já consegue enxergar aquele viés sarcástico que a Jane tem, e ela, muito jovem, já deixava isso transparecer, mas de uma forma bem exagerada. Mas a partir de Lady Susan, que é uma história através de cartas, que já vemos um amadurecimento da autora. Nesse momento que você realmente fica ligado na história. Esse começo, onde temos vários contos sem um final digno da autora, eu admito que achei uma leitura maçante e eu não me apeguei a nenhum personagem, até porque não dá tempo, né? São histórias realmente curtinhas. Mas é uma parte do livro que realmente não me cativou. Essas pequenas histórias ela escrevia sempre dedicando aos conhecidos. Era o presente preferido da jovem Austen, aos amigos e familiares. Textos. Eu acho que a gente deveria resgatar isso, hein? Eu ia amar ganhar presente uma história curtinha mesmo, que foi escrita exclusivamente pra mim. Olha que chique. Já fica indireta pro meu marido, que é escritor. Tá bom, Rafael? Quero textos de presente. Mas voltando para Lady Susan. É na metade do livro que vemos essa troca e amadurecimento da autora, com uma história contada através de cartas, e ela já havia feito isso em outras histórias anteriores, mas é em Lady Susan que as cartas ficam interessantes. De todo o livro, eu acredito que a história que realmente vale a pena ler é essa. É a única história que realmente tem uma conclusão. Uma conclusão apressada, mas ainda assim uma história com final. Dá um gostinho de quero mais? Sim, dá um gostinho de quero mais. Principalmente um desejo de ler aquela conclusão também através de cartas, porque o final ele é mais uma explicação para contar logo como vai acabar. Mas eu tenho certeza que se fosse através de cartas, ficaria perfeito. Manteria a mesma linguagem na história toda. Depois de Lady Susan, nós temos os textos inacabados de Os Watsons e Sanditon. Sanditon eu já aviso que não dá nem tempo de gostar da história, acaba antes de algo interessante realmente acontecer. A hora que chegou um personagem que eu achei que iria movimentar a história, o texto simplesmente acaba. Então eu não achei que valeu a pena esse em específico. Agora, Os Watsons foi o que eu mais sofri por não ter um final. Esse estava
perfeitinho, os personagens, os acontecimentos. Esse foi um que se aproximou demais das histórias publicadas por Jane Austen. Esse eu percebi que tinha um potencial tremendo e eu fiquei muito triste por não ter um final. Sofri muito porque eu queria ler o desenrolar da história. No final, nós até temos uma nota da autora falando o que deveria ter acontecido, mas só serviu para me deixar com mais vontade de ver como ela chegaria naquilo. Mas será que vale a pena ler um livro de histórias inacabadas? Eu acho que por Lady Susan e pelos Watsons, vale a pena sim. Mesmo que a gente sofra, dá para ter um vislumbre do processo da Jane Austen para chegar nas histórias que nós temos conosco até hoje e que são simplesmente perfeitas. Principalmente os textos da juventude, a gente consegue ver o amadurecimento da autora. Mas eu acho que é um livro para fã. Para quem já leu todos os livros possíveis da Jane Austen, ficou com abstinência, mas não um livro que eu recomendo. Então é isso, meu povo lindo. Não esqueça de curtir e comentar esse vídeo caso tenha gostado. Nos vemos no próximo livro. Tchau!